Oi, gente, tudo bem? Vim aqui pra gente fazer aquele compiladinho de informações do Evangelho de Marcos. Que eu tinha falado que a gente ia destrinchar os capítulos, então voltei lá no primeiro e vou fazer esse vídeo aqui no passinho, né? Coloquei aqui um pouquinho sobre o Evangelho e eu coloquei de acordo com a Bíblia da CNBB. Então, dei aqui a introdução e tudo mais, tem algumas informações e aí eu gostei de anotar ali no comecinho. Então, aqui, ó, deixa eu colocar assim. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. Marcos foi o colaborador de Paulo e de Pedro, e ele é um evangelho chamado de querigmático, porque ele apresenta o querigma, né? Ou seja, o primeiro anúncio da morte e da ressurreição de Jesus. Marcos escreveu em Roma, no tempo do martírio de Pedro, pós-escrito a pregação deles como instrumento para o impulso missionário e a expansão da comunidade. Marcos mostra que Jesus não é o Messias de sucesso, né, o esperado, mas o Messias diferente, o inaudito, o inesperado. Com os relatos apresenta uma verdadeira pedagogia de fé. Aí aqui a gente começa o capítulo 1, que eu fui anotando as palavras-chave aqui. E de acordo com os temas, que geralmente as palavras-chave que eu vou anotando é de acordo com o tema, né? Porque tem um capítulo que tem vários temas aqui. Várias coisinhas, assim, para se dar destaque. E aí eu fui colocando assim. Primeiro que eu anotei aqui foi do batismo e conversão. Eu vou ler aqui para vocês, aí vocês anotem aí no caderninho ou alguma coisa que vocês queiram deixar anotadinho mesmo em algum lugar. Eu vou deixar assim, se você quiser dar um print nessa parte, para poder anotar depois, tá bom? Então, no comecinho aqui do Evangelho, no capítulo 1, né, de Marcos, a gente começa falando de João Batista, que pregava o batismo de conversão e tudo mais. Então, aqui eu já coloquei que os profetas profetizaram e finalmente chegou a hora de João anunciar. Realizou a profecia, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, né? Aplanai as suas veredas. Sobre o batismo, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Não liga para a letra não, gente. Foca aqui na informação. O batismo. A vida a partir do batismo é completamente outra para a pessoa, pois a filiação divina eleva incomparavelmente a criatura ao seu filial de Deus, ao ser filial de Deus, né? Aqui Deus fala, tu és o meu filho amado. Fala, né, quando João Batista batiza Jesus. Só que nós fomos batizados, então Deus também nos fala, tu és o meu filho amado, que a partir do batismo a gente tem essa comunhão, né, com Deus. E aí, imagina Deus falando assim, tu és o meu filho amado, a partir daquele batismo, né? E a conversão, que a necessidade de conversão é para todos nós. É a nossa conversão diária. Todos os dias a gente evita fazer as coisas ou faz outras coisas que é importante, né? Então, todo dia temos que ter essa conversão diária. Fazer o exame de consciência, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Depois aqui anotei sobre a tentação, né? Que Jesus ele foi tentado no deserto. Que daí já passa do batismo e vem a tentação do deserto e tudo mais. A tentação aqui, ó. Ninguém está livre da tentação. E até mesmo Jesus, na sua humanidade, foi tentado. Deixa eu virar aqui para ficar mais retinho. Jesus foi tentado, né, gente? Mas sendo vencedor, ele nos ensina o caminho para a vitória. Sabendo que Jesus, o Filho de Deus encarnado, sofreu a tentação, o que esperar da nossa caminhada pelo deserto da vida, né? Lá no deserto, Jesus foi tentado. E nós, nesse deserto, o que nós devemos esperar? Porque nós vamos ser tentados, né? Então, é aprender com Jesus, porque Satanás está buscando a nossa ocasião de queda. Uma brechinha que a gente dá, ele já vem e entra, né? Entra para nos tentar. Aqui atrás dessa folhinha, eu anotei informações sobre a tentação.
informações dos outros evangelistas, na verdade. Dá um print aí, gente. Deixa assim, ó. Vocês pausam aí, dá um print para escrever. A tentação, ela tá descrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, né? Versículos de 12 a 13. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 11. E também no Evangelho de Lucas, também no capítulo 4, nos versículos de 1 a 13. Então, aqui, ó, Jesus no deserto. Marcos e Lucas afirmam que Jesus passou 40 dias sendo tentado no deserto. Já Mateus afirma que ele foi tentado depois dos 40 dias, depois que teve fome. Entre Lucas e Mateus, únicos a narrarem as tentações sofridas por Jesus, há uma diferença na ordem que as tentações acontecem, e com alguns acréscimos de palavras, mas que não alteram a interpretação. Todos nós sabemos, né, que Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias e foi tentado. Mateus e Marcos falam que ao final da tentação, os anjos vieram para servi-lo. Já Lucas afirma que Satanás se afastou até o momento oportuno. Então aqui são a mesma temática, né? Jesus no deserto, só que tem ali uma diferencinha, quando é que foi, quando é que não foi, tudo mais. E aí eu deixei anotadinho aqui, caso a gente vai lendo, né? A gente vai sabendo que Jesus foi tentado, mas tem aquela coisinha ou outra, mas que não difere em nada na nossa interpretação, né? Na nossa interpretação não, na interpretação da igreja sobre isso. Aí passamos depois, deixa eu virar aqui a folha do caderno. Ai, gente, esse tripé improvisado aqui não tá muito... Bom, o capítulo 1, né? Depois aqui coloquei sobre o fazer penitência, o chamado, quando Jesus falar, vinde de mim, pois eu vou fazer vocês pescadores de homens. Sobre a autoridade, que Jesus, ele fala com autoridade, né? E depois sobre a oração. Então, vamos lá. Pega aí sua Bíblia e vai seguindo aqui. Vai seguindo ou vai anotando também. Vamos lá. Agora aqui sobre a penitência. Fazer penitência, né? Cristo anuncia o evangelho como quem anuncia a verdade. O que é a penitência? É a pena imposta para a expiação de um erro cometido. Então aqui, para aceitar essa verdade, Jesus vem para anunciar a verdade, é preciso da conversão, uma prática de mudança de vida. Para conseguirmos fazer isso, temos que fazer várias coisas, né? Oração, penitência, jejum e tudo mais. E aí tá escrito aqui, fazer penitência. Sobre o chamado, quando Jesus fala, vinde, pois eu farei vocês pescadores de homens, né? É a força do chamado de Jesus, que é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. No meu caso aqui, Jesus me chamou. Jesus já tinha, né? O Espírito Santo já tinha me incomodado a fazer um grupo de leitura e tudo mais, e eu tava ali, sabe, com o pezinho atrás. A partir do momento da minha decisão de aceitar o chamado, é Deus que me sustenta, sabe? Então eu tenho que falar, eis-me aqui, Senhor. Porque eu sou só um instrumento. Deus faz da gente o que Ele quiser, não é mesmo? Só aceita, que nem os discípulos. Jesus chamava, eles deixavam tudo que eles estavam fazendo para ir lá seguir Jesus. Então aqui, ó, a proximidade com Jesus é o fundamento de tudo. E a nossa vida cristã só tem sentido se estivermos perto dele. Eles não pensaram duas vezes e se puseram a caminhar imediatamente, né? Imediatamente largaram tudo e foram seguir Jesus, né? Devemos abraçar a missão e nos desapegar das coisas para seguir Jesus. Só vai, deixa tudo e vai. E depois temos ali a autoridade, né? A autoridade que Jesus expulsa, né, os demônios com autoridade. Entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Depois ele vai falar do homem possesso, né? Do espírito imundo. Então ele fala com autoridade. Jesus fala com autoridade, pois ele é o Santo de Deus, o Senhor, Rei dos Reis. E aqui vem aquela imagem do Pantocrator, vocês já viram? Coloca aí, que é uma iconografia.
escreve aí, dá um Google aí, Pantocrator. Você vai ver aquela imagem de Jesus que tá com uma mão assim e tudo mais, tem uma cara meio fechada, que significa o Todo-Poderoso. E ali sai da boca de um espírito imundo uma proclamação verdadeira, que é o quê? Um princípio eterno. Mas o que moveu o espírito, né, esse espírito imundo, foi um pavor, e não a sua fé. Aí eu te pergunto, como que é a nossa manifestação quando Jesus se apresenta a nós? Como que eu reajo? O que eu sinto? Eu vou sentir medo? Vou sentir um pavor? Eu vou sentir o que? Amor? E essa resposta pode identificar como está o meu relacionamento com Deus, não é? Se Deus vem falar comigo, né? Se a gente sente alguma coisa ali, eu fico apavorada? Ou eu fico calma, tranquila? Isso aí vai identificar como tá o nosso relacionamento. Porque eu quero que Deus fale comigo a todo momento, né? Eu quero que ele esteja aqui do meu lado a todo momento. E aí aqui depois no finalzinho eu deixei a mensagem desse capítulo para mim e uma ação. Isso aqui, gente, é muito particular. Tô compartilhando com vocês aí para ter uma ideia de como que eu escrevo. Mas aí no seu diário espiritual você escreve a mensagem de Deus para você e a ação que você vai fazer diante disso, né? Dentro desse capítulo, capítulo 1, a mensagem de Deus para mim foi que eu sou consagrada e também fui enviada a anunciar Jesus. Assim como João Batista, né? Preparar o caminho do Senhor. Eu sou consagrada, eu devo anunciar, né? Aqui também que eu fui chamada. Eu atendi ao chamado. Foi uma mensagem de Deus aqui dentro desse capítulo. E que Jesus nos ensinou a suportar e a vencer as tentações no poder do Espírito, que é a oração, na penitência com o jejum e na força da palavra, né? Que é a leitura da Bíblia. E que ação que eu posso fazer diante disso? É dar um tempo e qualidade para a oração. Tempo e qualidade. Separar um tempo. Ó, esse horário aqui eu vou rezar. Eu vou rezar sem distrações. É o meu momento de rezar, né? Tempo e qualidade para a oração. Jejuar e estudar a palavra. E continuar pescando almas. Estamos aqui fazendo esse estudo, fazendo essa leitura. E vamos juntos, né? Pescando almas. Ora et labora. Ora e trabalha. Vamos orar e trabalhar. Esse aqui foi o capítulo 1. Capítulo 1 de Marcos. Temos aqui o capítulo 2, é bem grandão. Quer seguir? A gente pode seguir aqui o capítulo e tudo mais. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então, você lê lá, chega aqui no capítulo, né, no final. Vai pausando o vídeo, qualquer coisa pausa. Quando tiver no outro capítulo, volta. E assim a gente vai seguindo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é só pra gente juntar todas as informações. No capítulo 2, também aqui anotei, vai seguindo aí. Pega a Bíblia e segue, né? Essas anotações aqui. Mais um zoomzinho pra preparar o print. Aqui fala do chamado de Levi, né? Do chamado de Mateus, cobrador de impostos. Então, aqui eu marquei também as palavras de acordo com os temas. No comecinho fala que Jesus estava lá na multidão e pessoas trouxeram um homem, né? Trouxeram um homem e desceu pelo telhado. Desceu ali o paralítico pelo telhado. E Jesus falou: filho, perdoados te estão os pecados. A compaixão de Jesus para com os que sofrem surpreende a multidão. Jesus atende a todos. E não é como os outros mestres de Israel, né? Jesus atende a todos, não importa. Não importa quem são, ele atende a todos. Deus sabe das nossas falhas, dos nossos pensamentos. Ele nos perdoa, pois ele veio para nos curar. Assim como o paralítico, né? Tem amigos que te levem a Jesus. Eles levaram esses homens, né? Descobriram lá o telhado, coitado do dono da casa, né? Descobriram o telhado, mas esses homens o levaram até Jesus. Então eu digo para você, tenha amigos que te levem a Jesus e não que te afaste dele.
Se você tá aí com as suas amizades que você tá sabendo, ou não, às vezes uma pessoa de fora vem falar com você, olha, essa pessoa não é legal, toma cuidado e tudo mais. E a gente às vezes fica cego, né, com aquela amizade. Ou com aquela pessoa ali que a gente gosta. Não tem nada a ver, não sei o quê. Mas às vezes nós de fora conseguimos olhar o que tá acontecendo na situação. E escuta o alerta das pessoas que se preocupam com você. Porque quando a pessoa não tá nem aí, ela não vai tá nem aí mesmo pra você. Tipo, a pessoa tá ali fazendo coisa errada, mas eu não tô nem aí, não tem nada a ver comigo. Mas quando alguém alerta, é porque ela gosta de você. Então escuta quando a pessoa tá falando. E principalmente, tem amigos que te levem a Jesus e não que te afaste. Que não te afaste de Jesus, né? Aqui sobre o pecado. Que Jesus, ele fala... os seus pecados estão perdoados. E depois que ele fala, levante e anda, né? E o pecado, o que é o pecado? É o rompimento da relação com Deus. O pecado é a morte de alma, né? Uma alma apodrecida. Então, mais do que e aqui nessa situação, mais do que paralítico, ele estava enfermo da alma e do coração. Por isso que é uma ordem de prioridade. Deus primeiro perdoou e salvou aquela alma, e depois aquele corpo, né? Prioridade, gente, porque a nossa alma é imortal, o nosso corpo vai ficar apodrecendo aí. Mas aí, como os judeus estavam ali olhando, então, beleza, né? Vamos salvar a alma e o corpo, mas em ordem de prioridade. Primeiro, a alma. Então, aqui, de que adianta cuidar do meu corpo se minha alma está doente? Não é mesmo? Depois, sobre os enfermos, né? As pessoas más de vida. Né, esses enfermos aqui, que Jesus fala, não são os que precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quem são esses enfermos? Né? As pessoas de má vida. Assim como ele chamou Levi, né, o cobrador de impostos, ele era visto com maus olhos, mas Jesus chamou ele, né? Então, Jesus se declara a favor dos pecadores, mas agindo em defesa da pessoa e não do pecado. Porque Jesus quer salvar aquela alma, né? Jesus salva a pessoa e não o pecado. De tal modo que chama ao seu seguimento. Então, não são as pessoas com saúde que precisam de médico. No reino dos céus, as coisas funcionam assim. E o para que ele veio é para a nossa salvação. Para que Jesus veio? Para a nossa salvação, para nos salvar, né? Salvar da nossa enfermidade de alma. Deus prefere consertar o que está quebrado, ainda que demore. Ele insiste em nos salvar. Jesus me salva todos os dias. Todos os dias eu tenho alguma enfermidade, alguma reclamação, alguma murmuração e tudo mais, mas eu tenho a minha conversão diária e Deus me salva todos os dias. Então, abramos o nosso coração e a nossa vida para que entre o médico de nossa alma, que é Jesus, para que ele nos cure. Seguindo aqui no capítulo 2, aí fica assim esse vai e volta de caderno porque a mesa é pequenininha. Depois aqui, os judeus questionam Jesus sobre o jejuar, né? Sobre o jejum dos discípulos. O que é jejum? É uma penitência, fazemos, né, jejum para uma penitência, para alguma batalha espiritual, é a mortificação da carne. Então aqui, ó, no jejum, o noivo e o vinho. Deixa eu colocar aqui um zoom, eu acho que é melhor, será que é melhor assim? Melhor assim que dá pra ver melhor, né? Tudo assim, inteiro. Coloco como tema e aí a gente vai escrevendo. Eu fui escrevendo aqui. O jejum, o noivo e o vinho novo são imagens de uma vida santificada pela presença de Deus. Porque aqui fala do jejum, do vinho novo e dos odres novos, né? Então, é uma vida santificada pela presença de Deus, que dá sentido a cada ação e a disposição do coração. O jejum para os judeus era a manifestação de luto e tristeza. Para nós, ao contrário, tirar alguma coisa para me lembrar que o meu tudo, a minha alegria é Cristo. O foco aqui não é a privação de alguma coisa, mas saborear a presença de Jesus, o noivo. Aqui Jesus fala, pode jejuar enquanto o noivo está ali na festa? Depois o noivo vai se retirar e as pessoas vão jejuar. Enquanto estamos aqui na presença de Jesus, estamos felizes.
né? Então, a gente faz o jejum para ficar mais perto de Deus, né? Estar mais presente de Jesus. Né? O noivo, motivo de alegria, que não há lugar para o jejum. O vinho novo e os odres novos é um ensinamento de Jesus. Para conhecê-lo, é preciso odres novos, um coração novo, capaz de suportá-lo com alegria. Não há como remendar o ensinamento de Jesus num coração sujo, cheio de conceitos e preconceitos, cheio de si e dos outros, né? Eu preciso ser um odre novo. Do que adianta vir as pessoas falar de Jesus para você e tudo mais, você começar a ler, só que você ainda tem aqueles preconceitos, você tá vivendo uma vida toda errada ainda, você não tá seguindo de acordo, né? Pra gente seguir a Jesus, estar ali em comunhão, a gente precisa se lavar. Lavar o nosso corpo, lavar a nossa alma, fazer uma confissão, né? E assim, quando a gente está limpo, a gente consegue receber coisas novas, coisas boas e coisas novas, né? Os ensinamentos de Jesus. Depois, questionado no dia de sábado, sobre colher as espigas, e aí Jesus pergunta o que é permitido fazer no sábado. Então, aqui, Jesus prova que eles estão interpretando mal a lei, contando um fato que aconteceu com Davi. Que Davi foi lá, estava cansado, foi lá e comeu o pão, né? O pão da proposição. O sábado é o dia de descanso dado por Deus para o bem do homem, e não para impor uma obrigação e privação, proibindo isso, proibindo aquilo e tudo mais. Deus fez o dia de descanso, né? E ali eles estavam usando de uma forma diferente. É tipo lei, e nada por bem, nada por amor, só seguindo a lei. E Jesus vem mostrar que não é assim, né? Jesus, ele é Senhor do sábado, domingo, segunda, terça, quarta, de todos os dias. Então, sim, Jesus vai fazer, sim, o bem no sábado, né? E a pergunta que fica, por que nós católicos não guardamos o sábado? Algumas pessoas podem fazer essa pergunta. Gente, eu acho que a luz está um pouco baixa, né? Mas é o que temos para hoje. Tô tentando aqui dar uma melhorada na iluminação, mas tá bem escurinho aqui. Então, por que nós católicos não guardamos o sábado? Porque Jesus inaugurou a nova aliança ressuscitando no domingo de Páscoa. Assim, esse vinho novo foi colocado em odres novos pela fé cristã. Nós não somos judeus, né? Quem segue as leis do sábado são os judeus. Nós somos cristãos, então nós devemos seguir de acordo com Cristo. Então, celebramos o domingo da ressurreição, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, né? Ele teve essa nova aliança com a gente, né? Coloca aí no seu caderninho sua mensagem do capítulo 2 e ação. Aqui eu escrevi assim: Jesus se importa com todas as pessoas. Com todas, não importa quem são, mas ele se importa com as pessoas, ele quer salvar as pessoas. Que esforço eu estou fazendo para alcançar Jesus? E para levar pessoas até ele? Que esforço eu estou fazendo? Será que eu estou destelhando um telhado para levar amigos e pessoas até Jesus? Eu sei que no momento em que eu vivo, eu estou fazendo de tudo possível e o impossível para aqui estar fiel aqui com vocês, para gravar e tudo mais. E vamos seguir firme e em oração, né? O que você está fazendo para alcançar Jesus? E a ação é não parar nas dificuldades, né? Cultivar a amizade de fé, ir à Santa Missa aos domingos, né? Porque o domingo da ressurreição, nosso amor, né? Encontrar Jesus, né? Dedicação das coisas de Deus. Resumindo aqui o capítulo 2. Aí ficou bem grandão assim, tá vendo? Seguindo aqui, capítulo 3. Vou fazer 3, 4 e o 5, beleza? A gente faz assim, de 5 em 5. O 6 eu gravei lá no vídeo do capítulo 6. E depois a gente faz 7, 8, 9, a gente faz um compiladão de informações. O que vocês acham? Porque às vezes eu não consigo gravar, escrever e tudo mais. Que, gente, a minha vida é correria, né? Então, de pouquinho a gente vai fazendo. Eu podia mandar o vídeo pequenininho assim, mas de cada capítulo, mas às vezes eu leio primeiro, eu vou escrever só depois, sabe? Então, aqui a gente consegue fazer um vídeo grande e dando pausas, né? E pausando o vídeo pra
Pra gente conseguir escrever aí, quem quer escrever ou quem só quer entender alguma coisinha ou outra. Eu faço essas informações aqui, site do Padre Paulo Ricardo, site da Canção Nova e tudo mais. Então assim eu vou pegando essas informações e vou anotando aqui. Bora lá pro capítulo 3 agora, né? Capítulo 3. Mostrei pra vocês que eu marco já, quando eu imprimo, eu já marco as ordens, as promessas e os princípios. Com o nosso código de cores. Mas aí nosso código de cores tá aqui. Sempre azul, verde, vermelho e amarelo. Então, 3 aqui, ó. Vamos falar aqui da escolha dos 12. Então, tá aqui. A gente vai fazendo as leituras aqui e vai anotando. Segue aí, gente. Segue aí. Tem muita coisa. Capítulo 3. Deixa eu tentar colocar mais pertinho da luz, se der. Bom, aqui começa falando sobre o homem da mão seca e a cura no dia de sábado. Sobre a lei, né? Essa lei do sábado. A lei que supera o descanso sabático só poderia ter sido feita por Deus. Assim, o homem pode respeitar o dia santo sem deixar a caridade de lado. Né? Jesus, ele realiza uma declaração de guerra, que tá só com uma sombra. Uma declaração de guerra aos seus inimigos, cheios de inveja e vaidade. Era tido como amaldiçoado ter herdado uma maldição de seus antepassados. No caso aqui, o homem da mão seca, né? Os fariseus sabem bem que Jesus pode curar, mas o foco deles estão em atestar que Jesus desrespeita esse descanso do sábado em realizar a cura. Eles acham que não, é sábado, não pode fazer nada. Aí Jesus questiona, pode fazer o bem ou pode fazer o mal no dia de sábado? Eles ficam meio assim, né? Jesus mostra que não há data e hora marcada para fazer o bem. O amor é a lei maior. Jesus vem aqui para nos curar, nem não importa que dia que é. O amor é a lei maior. Devemos hoje estender as nossas mãos ressequidas a Jesus Cristo e, humilhados diante dele, confessar nossa incapacidade de amar como ele ama e de fazer como convém o que ele deseja, né? Outro ponto é não ter vergonha, que Jesus foi lá e chamou o homem, vem aqui para o meio, não devemos ter vergonha. Vou dar alguns exemplos que no dia de hoje tem aquelas... as doenças que não são visíveis, né? Doenças da mente, que a gente não vê, a ansiedade, depressão e tudo mais, não devemos ter vergonha disso. As pessoas que sofrem com isso não devem ter vergonha, mas mostrar a Deus, porque Ele pode curar, né? Ele pode curar, claro, a gente vai procurar um médico e tudo mais, né? Deus deu o ensinamento para os médicos também, então procura um cuidado, procura um médico para tratar disso aí, né? Mas fale com Deus, porque ele pode curar todas as coisas. Depois aqui outro tema, a gente fala sobre os espíritos imundos. Da barca, nananã. Os espíritos imundos que gritaram, tu és o filho de Deus. Eles gritaram, tu és o filho de Deus. E aí, pena que isso aí não saiu da boca das pessoas que estavam naquela multidão, né? Essa declaração é verídica. Isso aqui é um princípio eterno. Mas os demônios, essa informação aqui, tu és o filho de Deus, saiu dos demônios, né? Dos demônios que Jesus expulsava. Eu acho que eu vou deixar aqui, fica mais fácil pra gente visualizar. Dá o print, capítulo 3. Pausa aí o vídeo. Reconhecer a presença de Jesus pela fé é o desejo de Deus. Através da fé em Jesus, nós somos salvos. Mas há quem o reconheça sem o adorar, que é o caso dos espíritos, né? Reconheceram sem adorar. Gente, aqui, vou dar até um grandão aqui. Eu escrevi tanto nesse capítulo 3, que eu colei aqui, ó, no final, uma folha. Deixa eu ver se dá pra mostrar assim. Porque assim fica meio embaçado. Mas enfim, ficou uma folha bem grandona, ó. Ó, colei aqui no final porque eu tinha tanta coisa pra escrever. E aí, pra mim, escrever atrás não ia fazer sentido, porque ia sair do meu padrão aqui. Eu queria continuar com esse mesmo padrãozinho aqui de
dos nomes, sabe? Aqui atrás, assim. Os evangelhos e tudo mais. Eu queria continuar com esse padrão, então eu colei aqui uma folha. Escrevi bastante coisa nesse capítulo. Continuando. Muitos pagãos e até batizados, mas não eram evangelizados, agem como esses demônios. Sabem quem é Jesus, mas não creem neles. Não creem na verdade, no amor de Deus por eles. Por isso a aproximação de Jesus é sempre uma ameaça, né? Eles se sentem mal, porque Jesus chega com sua luz. A palavra de Deus ilumina todas as coisas e censura as práticas de pecado. Claro que as pessoas, por mais pecadora que seja, não é um demônio. Mas quando nos afasta de Deus, mas nós, né, fazendo isso aí, mas quando nós nos afastamos de Deus e nos colocamos no território deles, né, aí agimos desse jeito ali. Tu és o filho de Deus e tudo mais, mas sem essa proximidade, a gente se sente mal, né? Então vamos estar pertinho de Jesus e com fé, né? Com fé para sermos salvos ao Filho de Deus. Seguindo, tem a eleição dos 12. Dos 12 apóstolos, né? Simão Pedro, André, que são os irmãos, os filhos de Jonas. Tiago, maior. João, os irmãos. Os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, né? Filipe, Bartolomeu, que alguns escrevem como Natanael. O Mateus, que é o Levi, cobrador de impostos. Tomé, que foi o homem de pouca fé, que queria ver, né, Jesus ressuscitado. Tiago menor, filho de Alfeu. Judas Tadeu. Simão Zelote, o cananeu. E Judas Iscariotes, o traidor. Jesus chama quem ele quer e capacita para a missão. Tá escrito aqui. Aqui. Depois de subir ao monte, ele chamou os que ele quis. Jesus chama os que ele quer, não é mesmo? Os que ele quer. E capacita quem ele quer, do jeito que ele quer. E aí, dentre esses apóstolos, ele chamou Judas, o traidor, né? Chamou Pedro, que o negou 3 vezes. Ele chama quem ele quer, por quê, né? Por que ele chamou Judas e Pedro? Porque sim, ele escolheu a mim e a você. Apesar de tudo que a gente faz e somos capazes de fazer. Jesus, ele tem misericórdia, ele chama quem ele quer. E ele sabe que pode entrar no coração daquela pessoa, né? Se a pessoa estiver disposta. Porque Jesus vê além na sua misericórdia e seu poder. E as nossas vidas superam qualquer coisa, desde que creiamos e permitamos que ele haja em nós. Se formos chamados, é melhor irmos logo, pois a messe é grande, né? A gente sabe que nesse mundão aí a messe é grande. Então, se Jesus chamou, bora lá. Depois, outro tema desse capítulo é blasfêmia, né? Que aqui, Jesus fala que todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, né? Esse daí é um pecado eterno. A blasfêmia. Insultar a Deus. Deixa eu virar aqui. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. O que eu escrevi aqui? Deus não pode fazer o mal nunca. Porque Deus é amor, não é? Ele só sabe amar. É o próprio amor. E mesmo quando se ira, está nos amando. Apesar dos nossos pecados. É a mesma coisa da gente que tem filho. Às vezes o filho faz alguma coisa, a gente fica bravo com ele, mas mesmo assim a gente ama. Agora imagina Deus, nós como filhos de Deus. Imagina o amor de Deus com a gente, não é mesmo? Ele fica irado quando a gente faz alguma coisa, mas ele nos ama, apesar de tudo. À medida que a missão de Jesus ia ficando mais intensa, aumentava a tensão entre seus parentes e inimigos. Tamanha era a multidão que pensava que Jesus estava fora de si. Lá eles falam, ele está fora de si. No fundo, eles não criam nele. Achavam que as coisas estavam ficando perigosas para o filho do carpinteiro. Por isso, ele não fez muitos milagres lá em Nazaré. Daí, algo grave envolveu, né, a missão de Jesus. Chamaram Jesus de Beelzebu, o chefe dos demônios. Que acusação, hein, gente? Que blasfêmia! O pecado
de atribuir a Satanás o que é de Deus é gravíssimo e não tem perdão. E não tem perdão. Deus não pode fazer o mal. Deus é amor, Deus é luz. Satanás pecou contra o Espírito Santo e não volta atrás. Por isso ele está condenado ao inferno. Santo Agostinho vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado da impenitência. A pessoa não quer o perdão de Deus. Ela não quer se arrepender. Deus perdoa todos os pecados. Mas quem não quer o perdão, o que Deus pode fazer? Eis que estou à porta e bato. E essa porta, só pode ser aberta só pode ser aberta pelo lado de dentro. Você abre a porta para Jesus ou não? E por fim, nesse capítulo aqui, temos a chegada da mãe de seus irmãos. Já sabemos que Jesus não teve outros irmãos. Sabemos, porque é um dogma de fé, que Nossa Senhora é Imaculada, virgem perpétua. Então, quando fala irmãos, muitas pessoas aí, porque lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, não sei o que lá, tá falando dos irmãos de Jesus. Nós sabemos que esses irmãos e tudo mais são os parentes próximos. Parentes próximos ali, os primos ali, os tios e tudo mais, eram tudo irmãos. Então, não vem meter o louco falando que Jesus tinha irmão, porque ele não tinha, tá? Até porque, quando a gente vê a imagem da Sagrada Família de Nazaré, quem é? Jesus, Maria e José. Se Jesus tinha outros irmãos, coitados desses irmãos, Porque nem aparecia ali, não tinha importância. Então, a gente sabe que Jesus é o filho primogênito, o filho único de Deus, e que ele não teve outros irmãos. Maria Imaculada, Maria Virgem Perpétua, tá? Não teve outros irmãos. Então, você meteu louco. Família de Jesus. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Para sermos pertencentes à família de Jesus, não basta crer em sua palavra. É essencial e fundamental colocá-la em prática. Há quem leia esse trecho e conclua que Jesus tinha muitos irmãos e que Jesus considerava seus discípulos mais família do que sua mãe. Mas como Jesus não entra em contradição, essa conclusão está equivocada. Até porque um mandamento de Deus é honrar o teu pai e tua mãe. Como é que Jesus, sendo Deus, não vai seguir esse mandamento, honrar o teu pai e tua mãe? Como é que Jesus não ia honrar a mãe dele? Colocando outras pessoas com mais importância, vamos dizer assim. Claro que não, Essa conclusão aqui de Jesus, tá errada. Vamos lá. Jesus entra na questão para agregar mais pessoas à sua família. Mas também para dizer aos seus... Peraí, que tá aqui? Mas também para dizer aos seus que para ser de sua família é necessário fazer a vontade de Deus. Não adianta falar assim, olha, eu sou filho de Deus, eu tô aqui com Jesus e tudo mais. Mas se você não segue, eu vejo muitas pessoas falando, eu sou cristã, não sei o que, mas vai lá na festa de Halloween. Eu sou cristã, não sei o que lá, mas vai lá em outras religiões, eu sou cristã, não sei o que lá, mas bota lá o signo na bio do Instagram. Eu sou cristã, não sei o que. Não, para ser cristão você tem que fazer o quê? Seguir, fazer a vontade de Deus, Não é simplesmente falar da boca para fora. Quem são sua mãe e seus irmãos? Pertencentes da família de Deus. É colocar tudo isso em prática. Maria, sua mãe, Maria, mãe de Deus, e minha mãe, José, seu pai, e meu pai, fizeram a vontade de Deus e permaneceram assim para todo sempre. E aí eu coloquei aqui entre aspas, que os irmãos são os parentes próximos e não da mesma mãe e do mesmo pai. Mensagem. Que mensagem eu tirei daqui desse capítulo 3? Gente, eu acho que eu vou fazer os próximos no outro vídeo, porque já tem 40 minutos quase aqui que a gente tá falando. Então, nesse vídeo ficou o capítulo 1, 2 e 3. Se você ir lá no vídeo do capítulo 1, lê o capítulo 1, faz as anotações e tudo mais. Volta aqui nesse vídeo, vê o capítulo 1, pausa e assim vai seguindo. Pausa, dá um print, anota alguma informação e vamos seguindo. Para fechar esse capítulo aqui, fechar o vídeo também, a mensagem do capítulo 3 que eu anotei aqui. Não há desculpas para fazer o bem, Assim como na lei, não há desculpa. Agora não dá. Não há desculpas. Devemos fazer o bem sempre. Deus me capacita todos os dias, então eu devo honrar com fé e amor a esse chamado. E a ação.
Como consagrada a Jesus pelas mãos da mãe e do pai, eu sou consagrada a Nossa Senhora Aparecida e sou consagrada a São José. Então, proclamar: Jesus é o Filho de Deus, eu pertenço a essa família. Sim, eu pego na mão de Nossa Senhora, eu pego na mão de São José e eles me levam a Jesus. Eu sou pertencente dessa família, eu declaro com todas as letras, com todas as palavras. Eu pertenço à família. Então, eu faço de tudo para seguir as práticas, né, de uma cristã, de uma pessoa cristã. Você está fazendo isso? Então, vamos lá, fazer o exame de consciência, ver o que você está fazendo de bem, o que está fazendo de mal. E aos pouquinhos ali, consertando aquela coisa ou outra, converse. Tem amigos que te levam a Jesus. E é isso. Bora lá. O que vocês acharam desse vídeo? Ficou grandão, né? Ficou grandão, cheio de informações. Mas foi legal. Foi legal. Então, esse aqui ficou maior, eu acho. Eu mais escrevi. Depois aqui temos o capítulo 4. O capítulo 5, que eu escrevi pouquinho no capítulo 5, ó. Que o vídeo já tá enorme. Capítulo 6, eu gravei tudo isso aqui lá no vídeo do capítulo 6, tá? Então, depois no finalzinho da nossa leitura na Bíblia tem todas essas informações aqui. E hoje eu fiz o capítulo 7 também, que também não escrevi muita coisa não. Mas bora lá, vou tentar fazer, mostrar essa parte do caderno no final dos vídeos, tá bom? Mas então é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. A mensagem, a ação, caderninho. Se colocar no Instagram, marca lá o @ aqui do perfil, né? Estudo B Diário. Pra eu ver também as fotinhas de vocês. Porque eu fico apaixonada. Eu amo ver as fotinhas de vocês. Quando me mandam, quando me marcam, eu fico muito feliz. Então, até o próximo vídeo. Como eu disse, esse caderninho vai aparecer muito por aqui ainda. Até mais, gente.